Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda britânica que eu considero uma das precursoras do chamado synth pop. Para mim, junto com o Tubby Army, são as bandas aí mais antigas, aí, as primeiras a apresentar esse tipo de sonoridade. E não é do Duran Duran que eu estou falando. Estou falando do Japan, uma banda aí que, apesar de ter sido formada em 1974, só foi lançar os seus primeiros registros fonográficos 4 anos mais tarde, ou seja, em 1978. Nesse ano foi lançado o primeiro single e também os dois primeiros álbuns, que é o Adolescent Sex, o primeiro, e Obscure Alternatives, o segundo. Que aqui eles apresentam já alguma coisa de synth pop, mas ainda não estava muito refinado. Eles ainda não tinham encontrado, na minha opinião, a sua identidade musical, apesar de serem discos interessantes. O ponto de virada mesmo foi o terceiro disco da banda, o excelente Quiet Life. O Quiet Life aqui tem algumas divergências quanto à data de lançamento. Uns falam dezembro de 1979, outros falam janeiro de 1980, mas foi mais ou menos nesse período. Então aqui, capa do Quiet Life. Essa edição aqui bem interessante. Temos aqui contando um pouco da história aqui, a banda, ou pelo menos parte dela. Então quem tínhamos aqui formando o Japan? Tínhamos o guitarrista Rob Dean, o baixista Mick Karn, o tecladista Richard Barbieri, o baterista Steve Jansen, se eu não me engano é esse nome, deixa eu dar uma olhada. Isso, Steve Jansen. E o vocalista, ocasionalmente guitarrista e líder e cérebro do grupo, o talentoso David Sylvian. E, apesar de hoje em dia ele ser muito pouco lembrado, e se alguém ouvir esse álbum aqui vai falar que eles chuparam Duran Duran, não. Quando esse álbum foi lançado, o Duran Duran, apesar de já existir como banda, nunca não tinha lançado absolutamente nada. Eles só viriam lançar single e álbum de estreia em 1981. Então não. Se alguém chupou alguém aqui, foi o Duran Duran, que chupou o Japan, mas nem isso eu acredito que seja verdade. Mas que o Japan deve ter inspirado o Duran Duran, não tenho dúvidas. Então, aqui temos inicialmente 8 canções, o álbum original tinha 8 canções. E já começa aqui com o clássico do synth pop, que é a faixa título, Quiet Life. Aqui muita gente vai. Essa é uma das faixas que mais o pessoal pensa que eles copiaram Duran Duran, mas nada a ver. Como eu falei, aqui temos um lapso temporal aqui. Esse disco foi lançado e o Duran Duran não tinha lançado absolutamente nada ainda. Então, como eu falei, se alguém copiou alguém, foi o Duran Duran que copiou o Japan e não o contrário. Mas existe algumas diferenças do som, na sonoridade entre as duas bandas que eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui a faixa Quiet Life, como eu falei, um clássico synth pop, que chega a lembrar bem Duran Duran sim. Depois temos Fall in Love With Me. Aqui para mim uma das minhas faixas preferidas do álbum, na qual eles demonstram que eles também dominam a linguagem rock com maestria, que é um rock muito bem tocado, muito bem executado, eles são bons músicos ali. E um rock com atitude mesmo, apesar de ter ali uma pitadinha de synth pop, mas é a faixa mais rock do disco, para mim, uma das melhores. Depois a terceira faixa já é Despair. E aqui temos a primeira de duas faixas, que são baladas tristes, introspectivas, atmosféricas, e principalmente com teclados fantasmagóricos. Aqui um excelente trabalho do Richard Barbieri aqui. E para mim essa talvez seja a explicação de por que o Japan não se tornou tão popular quanto o Duran Duran a longo prazo. Porque o Duran Duran ele tinha uma proposta musical muito mais pop e menos vanguardista, enquanto que o Japan não. O Japan ele tinha uma veia vanguardista muito forte.
Só para ter uma ideia, depois que o Japan se desfez, o David Sylvian foi trabalhar, por exemplo, com o Robert Fripp. Eles lançaram um álbum juntos. E álbuns bem experimentais também. Então acho que isso explica um pouco o fato do Japan ser pouco lembrado hoje, mesmo entre os fãs mais ardorosos de synth pop, o que eu acho uma pena. Talvez por causa dessas aspirações mais vanguardistas. Mas as duas baladas, primeiro aqui a Despair, ótima balada. E traduz até o próprio título da canção, Desespero, em tradução para português, já dá uma ideia aqui do clima dessa faixa aqui. Depois temos In Vogue. In Vogue, para mim, já tem uma pegada meio pós-punk. Ela meio que prenuncia o que o The Cure viria a fazer no 17 Seconds, que seria lançado pouco de tempo depois desse álbum aqui. A faixa que, para mim, ele tem ecos do The Cure, melhor, apesar que também, como eu falei, não temos uma questão temporal aqui também, mas me lembra o que o The Cure viria fazer com o 17 Seconds. Também acho que o The Cure, não seria exagero dizer que o The Cure se inspirou, nem que seja um pouco aqui nesse álbum, para poder confeccionar o 17 Seconds. Depois temos a faixa Halloween, que ela conseguiu a proeza de ser ao mesmo tempo dançante e soturna. É incrível como a banda conseguiu essas duas coisas, soar ao mesmo tempo dançante e soturna. Poucos músicos conseguiriam criar esse ambiente, mas aqui o pessoal conseguiu perfeitamente. Depois temos a sexta faixa, para mim o único, entre aspas, deslize do álbum. Uma versão de All Tomorrow's Parties, do Velvet Underground, do álbum de estreia da Banana, famoso da Banana, que foi cantada pela Nico ali no álbum. E é uma versão ok, não é uma versão ruim. É uma versão ok. Mas não agrega muito não, e também já naquela época já era muito clichê, já era muito manjado fazer cover de Velvet Underground. Hoje em dia nem se fala. E sempre a banda vai sofrer com a comparação, porque não tem como soar nem minimamente equiparável ao original. All Tomorrow's Parties do Velvet é simplesmente incomparável. Aqui, como eu falei, é uma versão ok apenas, mas talvez se tivessem colocado uma música inédita, o álbum seria ainda melhor. Depois temos Alien, outra faixa também de synth pop clássico, também lembra um tanto do Duran Duran aqui, mas essa pegada bem synth pop mesmo. E fecha com a belíssima balada, um outro ponto alto do disco também, outra balada fantasmagórica também, que é The Other Side of Life. Essa aqui a faixa mais longa do disco, com quase 8 minutos de duração. E aqui a gente vê o talento aqui do David Sylvian como compositor. Todas as faixas aqui foram compostas por ele, exceto All Tomorrow's Parties. E ainda temos aqui 4 faixas bônus nessa edição aqui do Quiet Life. Porém, 3 delas para mim não agregam em nada. 2 versões de alternativas de All Tomorrow's Parties, uma que saiu em single e outra que saiu 12 polegadas, né, que para mim é a mesmíssima da original. E também uma versão em single de Quiet Life, da faixa título, que para mim também não difere em nada da original. A única faixa bônus que vale realmente a pena para mim aqui é A Foreign Place, que é o instrumental, com uma pegada muito David Bowie na fase ali, Trilogia de Berlim. Inclusive, aqui essa canção especial me lembra bastante Moss Garden, a faixa que está lá no Heroes, segundo álbum da Trilogia de Berlim, do David Bowie. Tem uma influência de música japonesa, afinal das contas a banda se chama Japan, então nada mais justo do que ter uma música de influência japonesa aqui. Após esse álbum, ainda viriam mais outros 2 álbuns, quase tão bons quanto esse aqui, que é o Gentlemen Take Polaroids e o Tin Drum.
Ainda viria um álbum ao vivo também, Oil on Canvas, mas depois, a partir de 82, se não me engano, 83, a banda se desfez. E o David Sylvian esteve envolvido em projetos bastante interessantes, projetos musicais bastante interessantes. Por exemplo, como eu falei com o Robert Fripp. Então, se você é fã de synth pop, mas fica só naquela de Duran Duran e outras poucas bandas, dê uma chance ao Quiet Life do Japan, que eu garanto que você não irá se arrepender. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!